Salve, salve, torcida tricolor, boa tarde a todos. Mais um vídeo pré-jogo aqui no canal. Está chegando a hora de mais um clássico na temporada. Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar amanhã e eu vou trazer aqui as minhas opiniões, vou trazer informações sobre a partida, momento atual das duas equipes, retrospecto dos últimos confrontos, arbitragem para a partida, prováveis escalações e o que eu espero da partida, beleza? Então, já deixe seu like, se inscreva no canal. Comentem o que vocês acham da partida, se o tricolor vai ganhar, temos que vencer, é um jogo muito importante. Então bora lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Bom galera, então amanhã a bola vai rolar para Palmeiras e São Paulo. O jogo que será às 5h30 da tarde e será na Arena Barueri, com expectativa de casa cheia. A diretoria do Palmeiras colocou ingressos baratos aí, porque nos últimos jogos que o Palmeiras foi jogar lá na Arena Barueri, não estava enchendo muito, então colocaram ingressos baratos para que o jogo enchesse e vai estar lotado lá para a torcida dele apoiar o time deles, né? Então a gente vai ter uma pressão grande ali da torcida deles, então vamos tentar passar por cima disso. Bom galera, então agora eu quero passar para vocês a escala de arbitragem para o jogo, ficar de olho, né? Porque os últimos jogos contra o Palmeiras está sendo muito prejudiciais a gente, né? Pro nosso lado. A ficha técnica de Palmeiras e São Paulo. Domingo, 11 de maio, 5h30, no horário de Brasília, Arena Barueri. Transmissão Globo Premier. Árbitro Rafael Rodrigo Klein. Eu vi a fotinha desse árbitro aí. Eu lembro dele, mas eu não lembro dele apitando algum jogo que tenha prejudicado o São Paulo. Deixe nos comentários se vocês lembram. Comentem aí pra gente debater. Os assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Stanislau. O VAR é o Wilbert Estevão da Silva, beleza? Então, esperamos uma arbitragem que não ajude nenhum nem o outro, mas não queremos ser prejudicados nem ajudados. Tem que ser uma partida limpa para que a gente não precise vir aqui no pós-jogo e descer a lenha na arbitragem, né, galera? Então, vamos esperar uma arbitragem correta. Bom, galera, agora vamos falar um pouco do momento das duas equipes, né? Começando pelo Palmeiras, o Palmeiras, eu assisti os últimos jogos, né? O meu pai é palmeirense. Então eu sempre assisto jogos com ele, né? Dá pra perceber algumas coisas no time do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras é um time muito bem treinado, com um técnico que já tá aí há 5 anos. E vem no momento ótimo da temporada. Líder no Campeonato Brasileiro, líder na Libertadores, 100% de aproveitamento na Libertadores. E vai ter um ano aí que vai disputar por todos os títulos e provavelmente vai ganhar algum deles, né? Infelizmente. O Palmeiras é um time muito forte psicologicamente e coletivamente. É um time que joga pelo resultado. Ele é armado pelo Abel Ferreira para buscar o resultado em determinadas partidas. Em muitos jogos o Palmeiras não vai fazer muitas boas exibições, como a gente está vendo nos últimos jogos. Nesse ano o Palmeiras não teve grandes exibições. Alguns jogos, poucos, né? Mas a maioria dos jogos, principalmente quando joga fora, o Palmeiras tem vencido praticamente todos os jogos fora, tá com uma invencibilidade grande aí sem perder fora de casa. E por quê? Porque é um time bem armado para buscar o resultado. Sabe sofrer o ideal para não tomar gols e ainda consegue fazer o seu na partida e sair com o resultado. Então é um time que joga muito pelo resultado, é bem armado para esse tipo de jogo, né? Jogar no contra-ataque, no erro do adversário. Então, é um time que você não pode ter erro contra o Palmeiras e não pode marcar quando você tiver oportunidades. Porque essa temporada, o Palmeiras é um time difícil de errar. Mas essa temporada, o Palmeiras tem cometido muito erro ali nas saídas de bola, que eu já percebi. Então, tem que tentar aproveitar essas poucas chances que vai aparecer no jogo e converter. O São Paulo, que tem uma deficiência gigantesca no contra-ataque, né? Falta de decisões melhores para distribuir o passe e perder muito gol, né? O Palmeiras é um time que também perde muito gol, vendo os jogos do Palmeiras, mas cria muito, sabe sofrer e sai com o resultado. Agora, falando do tricolor, né, do São Paulo. O São Paulo é um time inconsistente na temporada, faz uma boa Libertadores, tá líder do seu grupo, vai classificar, precisando só de mais um ponto. E provavelmente vai ser a segunda melhor campanha aí da Libertadores, se vencer os 2 últimos jogos em casa. E vai ficar bem aí para a próxima fase. Mas apesar disso, também não tá fazendo grandes atuações na Libertadores e muito menos no Brasileiro.
uma vitória e 6 empates. Agora a gente vai para um jogo clássico contra o Palmeiras, precisando vencer para não ficar na parte de baixo da tabela. Com um time inconsistente assim, a gente não sabe o que vai esperar do São Paulo na partida, né? Se vai ser um time que vai estar focado nos dois tempos, se vai fazer os dois tempos muito bons, porque contra o Palmeiras você não pode ter erros, né? E essa decadência do São Paulo, essa instabilidade, cai muito na conta do seu treinador, que não tem uma leitura correta de jogo para mudar as estratégias. Às vezes escala o time mal escalado. E também tem o erro individual e coletivo dos jogadores, né? Perdemos 6 pontos bobo aí em 2 jogos em casa, onde a gente teve duas cobranças de pênalti desperdiçadas. Com 6 pontos, a gente estaria aí disputando com o Palmeiras a liderança nessa rodada, né? É só você somar aí. A gente tá com 9, estaria com 12, 13, 14... 15 pontos. A gente já tá com 15 pontos, eles com 16, no jogo de liderança, entendeu? Infelizmente não é isso no momento e eu acho que não vai ser durante o campeonato. Mas vamos ver o que acontece. Essa é a diferença entre Palmeiras e São Paulo na temporada, não só na temporada, mas nos últimos anos. Agora, informações sobre as duas equipes. O Palmeiras, ele só tem um desfalque do Mikael, o zagueiro. Do restante, todos estão à disposição para a partida contra o São Paulo, então o Palmeiras vai ter a força máxima aí. Já o São Paulo pode ter a volta do Oscar para essa partida. Eu acho difícil relacionar ele de novo para esse jogo, ainda mais no campo sintético, né? O cara não fez nenhuma partida ainda e treinou pouco, né? Depois dessa volta com o restante do elenco. Então, eu acho que ele ainda vai ser desfalque. E além mais dos que a gente já conhece, o Caleri, Luiz Gustavo, Igor Vinícius, são os desfalques do São Paulo. Mas temos as voltas já de Lucas, Pablo Maia e Arboleda para a partida. Então o São Paulo começa a ter praticamente todas as peças à disposição. Então dá para montar sim um time competitivo para encarar o Palmeiras e tentar a vitória. Bom, galera, agora eu quero falar sobre a invencibilidade do Palmeiras nos últimos anos aí, né? Nos últimos jogos. O Palmeiras tem uma invencibilidade aí de 7 jogos que o São Paulo não vence o Palmeiras. A última vitória do São Paulo foi na Copa do Brasil em 2023, né? Inclusive a gente venceu os 2 jogos, 1-0 no Morumbi e 2-1 lá no Allianz. E depois, nenhuma vitória do São Paulo, né? 4 empates e 3 vitórias do Palmeiras. Sendo que um desses empates foi o título da Supercopa, né? Do São Paulo nos pênaltis. Mas a partida acabou empatada, então o São Paulo não vence o Palmeiras há 7 partidas. E dos últimos 10 jogos, o São Paulo só venceu 2 do Palmeiras. Nos últimos 10 confrontos, só venceu 2 vezes. Então, apesar de São Paulo ser um time mais pedra no sapato do Palmeiras, tem empatado muito e vencido pouco, né? Então, ultimamente tem tido mais empates do que vitória para um lado, né? Mas o São Paulo não vence 7 jogos e só 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Então o São Paulo precisa começar a vencer aí, né? E vamos então com as prováveis escalações das duas equipes. Começando aí pelo Palmeiras. O Palmeiras, que é montado no 4-3-3, vai a campo provavelmente com Everton, Giai, Bruno Fux ou Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martins, Richard Rios, Felipe Anderson, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque, né? Essa deve ser a equipe do Palmeiras. É um baita time, né? O Riai tá jogando bem agora nos últimos jogos. Aí tem a dúvida do Bruno Fux ou Murilo. O Fux ainda meio fraquinho aí na equipe do Palmeiras. O Murilo é um zagueiro já mais experiente no grupo. É capaz dele ir com o Murilo, né? Contra o São Paulo, para deixar a defesa do Palmeiras mais segura. Piquerez voltando, não jogou o último jogo. Piquerez é um baita lateral. É um dos melhores laterais esquerdos aí do Brasil. Martins, né, que tá jogando bem. O Richard Rios é o jogador ali que é um bom jogador, mas ele não tá no momento muito consistente. Ficar de olho aí porque ele costuma a errar muita saída de bola do Palmeiras. Então aí que o São Paulo pode achar alguma brecha e buscar um contra-ataque, quem sabe um gol. Felipe Anderson, muito questionado, melhorou parece que nos últimos jogos. Facundo Torres, também muito questionado, é um pilar aí do Abel, né? O Abel não toca nele. Estevão aí do velocidade, o motor aí do time. E Vitor Roque, que nos últimos 2 jogos conseguiu fazer os seus 2 gols aí no Palmeiras.
Vamos ver se a gente consegue frear essa sequência dele. Bom, o São Paulo deve vir com praticamente o mesmo time do jogo da Libertadores. Temos algumas dúvidas. Vamos lá. Aqui a provável escalação é com o Ferrarese fazendo lateral. Então seria Rafael, Ferrarese, Arboleda ou Juan, Alan Franco e Enzo Dias. Marcos Antônio, Alisson, Lucas Moura, Cédric, Ferreirinha e André Silva. Gente, eu não sei, mano. Eu não gosto dessa dobra de lateral. Ainda mais emendar o Ferrarese na lateral e o Cédric como ponta. Sendo que você pode colocar o Lucas Ferreira pra dar trabalho ali pra defesa do Palmeiras, né? Ferreirinha de um lado e o Lucas Ferreira do outro. Vai dar mais trabalho. Então, se for manter linha de 4, o Cédric tem que fazer a lateral, não o Ferrarese, para deixar o Lucas Ferreira lá na frente. Mas aí tem a possibilidade do Lucas Moura entrar e fazer o meio, de vez fazer a ponta. Se ele preferir um time mais com jogador experiente, o Lucas pode entrar no meio e ele colocar o Cédric na ponta, né? Mas aí não teria nenhum menino, seria um ataque assim mais pesado, não teria muito poder de contra-ataque talvez. Se você tem um menino na ponta, o contra-ataque vai ser mais forte. Então, o que eu faria? Se for jogar com um esquema de linha de 4, eu colocaria Arboleda titular e Alan Franco. Aí o Cédric de lateral, não de ponta. E o Enzo Dias na lateral esquerda. Você poderia até colocar o Lucas Moura de titular sim. Mas aí eu não colocaria o Cédric de ponta, né? Pra fazer essa dobra de lateral. Cédric de lateral e aí Lucas Ferreira jogando na ponta. Ferreirinha na ponta esquerda e André Silva no ataque. Eu montaria o time assim. Porque aí teria um contra-ataque bom e a defesa ficaria ali segura. Ou então, ele pode fazer linha de 3 zagueiros. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Pode ser uma possibilidade pra partida, né? Só que aí ele faz a mesma coisa, coloca o Lucas Ferreira e tira o Cédric, aí deixa o Ferrarese. Lucas fazendo o meio, ou o Alves, Ferreirinha e André Silva, e Marcos Antônio e Alisson mantém. É isso que eu faria, né, galera? Dê suas opiniões aí nos comentários. Dobra de lateral, não sei se pra esse jogo vai funcionar não, hein. Já não tem funcionado tanto assim nos últimos jogos, agora contra o Palmeiras eu tenho um pouco de receio. Então, essas são as prováveis escalações para a partida. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Palpite pro jogo. Vamos lá, vai. 1 a 0 pro São Paulo. Sofrido. Gol do... Ferreirinha, vai. Gol do Ferreirinha. 1 a 0. E a gente se recupera aí no campeonato, quem sabe. Vai ser um jogo complicado. Vamos ver aí o que vai acontecer. É clássico. Clássico é nos detalhes. Esperamos uma boa atuação da equipe. Então a gente se vê no pós-jogo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até mais. Valeu, galera. E galera, no momento que eu estava gravando o vídeo, saiu a notícia que o Lucas não será relacionado pelo fato do gramado sintético, né? Ele vai ser poupado para essa partida porque ele tá voltando de lesão e eles não querem correr risco dele sofrer alguma pancada por estar jogando no campo mais duro, né? Ele que corre mais, que a bola rola mais e ele tem uma outra lesão. Se os caras estão com dúvida, é melhor ele não ser relacionado, né, galera? Pra não perder ele pro restante da temporada. Então a gente tem aí o Lucas Ferreira, que vai fazer a função que o Lucas poderia fazer. E que o menino já está jogando já há um tempo aí com os demais jogadores. Então, Lucas Moura não será relacionado e o Oscar provavelmente será, pelo que eu vi nas notícias. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Tá bom, galera? Então, valeu, galera.